Quando um imenso contingente militar estrangeiro desembarca em uma das costas mais vigiadas e estratégicas da América Latina com navios de guerra de última geração e helicópteros pesados operando dia e noite em um cenário devastado por desastres naturais, a resposta óbvia parece ser o resgate humanitário emergencial de milhares de vítimas inocentes. Você pensaria que uma força anfíbia totalmente armada está ali apenas para descarregar caixas de suprimentos e reerguer estruturas colapsadas após um desastre sem precedentes na região, certo? Mas não é o que você pensa. A engenharia e a logística por trás dessa mobilização em massa revelam uma operação com precisão cirúrgica, capaz de assumir o controle total de portos e aeroportos em questão de horas, em um território cujo líder político foi capturado pelas mesmas forças apenas 6 meses antes. Mas como esses militares conseguiram reconfigurar uma infraestrutura aérea inteiramente destruída, usando apenas rádios portáteis táticos? Porque o Comando Sul mobilizou recursos logísticos que superam a soma de quase todas as outras nações envolvidas no resgate? Onde termina a caridade internacional e onde começa o estabelecimento de uma base de operações permanente na América do Sul? Quando a poeira baixar e os escombros forem totalmente removidos, essas tropas realmente vão embora. A resposta para essa complexa equação geopolítica não é o que você pensa. Para compreender o verdadeiro impacto desse desdobramento tático nas praias do Caribe, precisamos retornar para o dia 24 de junho de 2026. A Venezuela foi atingida por um fenômeno geológico raro e devastador, caracterizado por 2 terremotos massivos em uma sequência quase imediata de menos de 1 minuto. O primeiro abalo registrou uma magnitude de 7,2 e o segundo atingiu impressionantes 7,5, com o epicentro localizado no estado de Yaracuy, liberando uma energia destrutiva que arrasou o litoral de La Guaira e provocou o colapso de edifícios inteiros na capital Caracas. Essa tragédia sem precedentes gerou um balanço inicial incerto de mais de 3.400 mortos, segundo fontes locais, número que agências internacionais estimam superar a marca de 5.000 fatalidades, além de 16.000 feridos e dezenas de milhares de desaparecidos sob toneladas de concreto. O cenário era caótico e o aeroporto internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, ficou com suas pistas inutilizadas por rachaduras profundas e o seu centro de controle de área totalmente destruído, inviabilizando o pouso de qualquer aeronave de grande porte. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você acha que grandes intervenções humanitárias em áreas de conflito escondem segundas intenções estratégicas? Deixa aí embaixo. As especificações exigidas para reverter esse colapso pareciam impossíveis. Restabelecer o tráfego aéreo internacional sem energia elétrica confiável, guiar aviões pesados sem radares de solo operacionais e garantir a segurança das equipes de resgate de concorrentes globais como as missões enviadas por rivais geopolíticos. Tudo isso em um país sem governo central estruturado. Sem pressão, né? No centro de toda essa resposta de emergência estava o Comando Sul dos Estados Unidos. Os engenheiros e estrategistas militares perceberam que a chave para destravar a ajuda internacional não dependia apenas de enviar homens com paz, mas de criar uma bolha de comando e controle logístico instantânea sobre as ruínas do aeroporto destruído. Isso significava que eles precisavam projetar poder naval e aéreo de forma autônoma, sem depender de nenhuma infraestrutura remanescente no solo venezuelano, que estava quase 90% inoperante. O resultado foi o envio imediato de perto de 2.000 militares por terra, mar e ar, incluindo 900 fuzileiros navais operando diretamente em solo estrangeiro. A Marinha dos Estados Unidos, conhecida historicamente como US Navy, enviou o SS Fort Lauderdale, um navio-doca de desembarque anfíbio da classe San Antonio, marcando a primeira vez que uma embarcação desse porte militar visitou a costa venezuelana em muitas décadas. Ao lado dele, o SS Billings, um navio de combate litorâneo, transformou seu convoo em uma base aérea flutuante para coordenar os céus da região.
A analogia mais próxima para entender esse sistema é pensar em um roteador de internet portátil de altíssima potência colocado em uma casa totalmente sem fiação elétrica. O navio gera o sinal, a energia e os dados, enquanto as equipes em terra apenas distribuem a conectividade logística. A engenharia naval aplicada a esses navios permitiu que lanchas de desembarque cruzassem a arrebentação com toneladas de suprimentos pesados, enquanto aeronaves tiltrotores MV-22 Osprey e helicópteros Chu-47 Chinook realizavam uma ponte aérea ininterrupta a partir do mar. Mas havia um problema. Mas ter essa frota massiva operando ao mesmo tempo criou um grande problema de saturação no espaço aéreo severamente danificado. Se duas aeronaves gigantescas de transporte como o C-17 Globemaster tentassem se aproximar simultaneamente da pista danificada de Maquetia sem coordenação precisa, o risco de colisão seria altíssimo, gerando um desastre secundário que paralisaria a ajuda internacional por semanas, até que os especialistas em engenharia civil militar limpassem os detritos das pistas de pouso. A taxa de falhas operacionais e de quase colisões ameaçava interromper o fluxo de ajuda em mais de 30%. Na verdade, foi exatamente assim que o clássico jogo de empilhar blocos de madeira funciona na vida real. Remova a peça errada da base da logística e toda a estrutura desaba sobre os socorristas. Oficiais da aeronáutica americana relataram que o maior desafio técnico não era a falta de mantimentos, mas a total ausência de equipamentos de comunicação de longo alcance na torre de controle venezuelana, cujos sistemas eletrônicos foram queimados por curtos circuitos causados pelo abalo sísmico primário. Os controladores locais operavam às cegas, sem telas de radar e sem comunicação com o continente. Os americanos recorreram, então, a soluções improvisadas e gambiarras criativas de alta tecnologia, instalando antenas táticas portáteis presas com fitas de alta resistência nas janelas quebradas da torre de controle para criar uma rede de rádio militar provisória e independente. Parece uma solução temporária perfeita, até você perceber que essa infraestrutura improvisada dava aos militares estrangeiros o controle absoluto de todas as fronteiras invisíveis do país. Lembra quando eu mencionei o truque genial usado pelos operadores de rádio para guiar os aviões? Esse subsistema específico baseava-se em kits de controle de tráfego aéreo implantáveis conhecidos pela sigla DATC. Esses módulos contêm rádios de ultra alta frequência e sistemas de navegação por satélite compactados em caixas robustas, que podem resistir a quedas de grande altitude. Os aviadores da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos subiram os degraus da torre destruída carregando esses equipamentos nas costas e, em menos de 2 horas, transformaram uma carcaça de concreto em um dos nós de comunicações mais eficientes do Caribe. Mas um truque simples, porém genial, ajudou a resolver o problema da poeira em suspensão que ameaçava destruir as turbinas dos helicópteros pretos, U-60 Black Hawk, durante os pousos de emergência. Os engenheiros navais utilizaram polímeros líquidos pulverizados diretamente sobre as rachaduras e escombros das pistas de rolamento, criando uma película plástica instantânea que fixava a poeira no chão e impedia que os motores sugassem detritos fatais. Essa capacidade permitiu que mais de 45 voos diários fossem processados com total segurança em um aeroporto que engenheiros civis tradicionais consideravam inutilizável por pelo menos 6 meses. O contraste entre a expectativa de um colapso total e a realidade de um aeroporto operando com eficiência militar máxima revelou o verdadeiro peso da engenharia expedicionária norte-americana diante dos olhos do mundo. Como se descobriu mais tarde, essa impressionante demonstração de eficiência humanitária escondia uma engrenagem geopolítica muito mais complexa. Ironicamente, toda essa impressionante capacidade central de salvamento e reconstrução rápida nunca foi desenvolvida originalmente para missões de caridade ou apoio a desastres naturais. As doutrinas operacionais da 24ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais foram projetadas durante os anos frios da geopolítica para realizar invasões anfíbias forçadas
e capturar praias inimigas fortificadas contra defesas pesadas de adversários de grande porte. É exatamente por isso que o porto de La Guaira foi reaberto com tanta velocidade. Os fuzileiros limparam os canais de navegação usando técnicas militares de desminagem e desobstrução de portos de assalto, tratando os escombros do terremoto com a mesma metodologia aplicada a barreiras defensivas construídas por exércitos inimigos. Pode parecer que os Estados Unidos montaram uma gigantesca operação filantrópica desinteressada, até você perceber que o dispositivo naval utilizado no resgate é exatamente o mesmo que compõe a Operação Southern Spear, uma força-tarefa militar agressiva montada no Mar do Caribe muito antes de o primeiro tremor atingir a Venezuela. Voltando para janeiro de 2026, apenas 6 meses antes do terremoto, essa mesma estrutura militar realizou uma operação cirúrgica que resultou na captura do antigo ditador Nicolás Maduro em Caracas, levando-o para responder perante a justiça em Nova York. A missão humanitária atual utiliza as mesmas frequências de satélite, as mesmas rotas navais e os mesmos comandantes táticos que planejaram a queda do regime anterior. O legado operacional dessa intervenção humanitária está reescrevendo os manuais de estratégia militar na América Latina com estatísticas impressionantes de eficiência logística. Em menos de 2 semanas de operações contínuas, sob o comando do general responsável pelas forças especiais, a ponte aérea estabelecida transportou mais de 400 toneladas de suprimentos médicos, água potável e rações de emergência para as populações isoladas de Caracas e Yaracuy. No entanto, os operadores e analistas internacionais de direitos humanos começaram a notar que o destino final de toda essa infraestrutura aponta para uma permanência prolongada, que ultrapassa os limites do socorro emergencial médico. Quando os oficiais da Força Espacial dos Estados Unidos utilizam seus satélites militares avançados para mapear não apenas as áreas residenciais destruídas, mas também a integridade estrutural das refinarias e dos poços da gigantesca bacia petrolífera venezuelana, o foco da missão expande-se visivelmente. O controle operacional da Torre de Maquetia e a transformação do porto de La Guaira em um nó central de comando e controle garantem que o governo interino da presidente Delcy Rodrigues permaneça sob uma tutela de segurança direta de Washington, uma vez que as receitas financeiras do petróleo do país já são administradas por contas supervisionadas pelo Tesouro norte-americano. Parece uma ajuda logística temporária e bem-vinda para salvar vidas civis desesperadas, até você perceber que as forças americanas assumiram o controle total de todos os pontos de entrada e saída de uma das nações mais ricas em recursos minerais do planeta. Ao analisarmos o desempenho final da 24ª Unidade Expedicionária, fica claro que a engenharia militar e a velocidade de resposta logística americana salvaram milhares de vidas humanas em uma corrida contra o relógio, onde cada hora sob os escombros significava a morte. Os Estados Unidos demonstraram uma superioridade técnica absoluta que nenhum outro concorrente global foi capaz de projetar no hemisfério sul em tempo recorde. O paradoxo final reside no fato de que a mesma mão que estende um prato de comida e repara uma pista de pouso destruída é a mão que segura firmemente as rédeas geopolíticas, a infraestrutura estratégica e o suprimento de energia de uma nação vulnerável. O nascimento de um protetorado militar de fato na América do Sul avança silenciosamente disfarçado de acampamento humanitário temporário, enquanto os holofotes da imprensa mundial começam a se apagar e a fumaça dos terremotos finalmente se dissipa no horizonte do Caribe. E aí, o que você achou dessa história complexa entre a engenharia militar e a geopolítica? Deixa seu like se você não sabia que os militares americanos conseguem reativar um aeroporto inteiro destruído usando apenas caixas de rádio da ATC portáteis. Se inscreve no canal para mais histórias sobre aviação militar e logística de defesa e comenta aí embaixo. Qual será o verdadeiro destino das tropas americanas na Venezuela após a reconstrução completa do país? Até a próxima!